Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor, hoje dia 24 de novembro, sexta-feira, e como fazemos todas as sextas-feiras, um balanço de como foi a semana, uma semana complicada, e eu já explico por quê, mas vocês podem obter maiores detalhes no texto associado a esse vídeo. E começando a falar da semana, uma semana encurtada pelo feriado de segunda-feira no Brasil, e feriado também de ação de graças nos Estados Unidos na quinta-feira, dia 23 de novembro, e véspera da famosa liquidação Black Friday. O período também embutiu por aqui o vencimento do mercado de opções para novembro, um volume de exercício de 3,6 bilhões de reais, sendo que 2,2 bilhões exercícios de opções de compra. Por aqui, logo no feriado, tivemos a divulgação de dados do CAGED, Cadastro Geral de Emprego e Desemprego de outubro, com a criação de 76.500 vagas, com destaque para a construção civil e agricultura, que ainda seguem contraindo o número de vagas. A pesquisa Focus, divulgada também na segunda-feira, já que não foi feriado em todas as unidades da federação, veio bastante positiva, e inflação caindo na margem em 2018 para 4,03%, o PIB subindo para 2,51% e a produção industrial subindo para 2,96%. Tivemos ainda o Banco Mundial em seminário realizado em São Paulo, que declarou que o Brasil gasta mal, nenhuma novidade nisso, todos nós sabemos, e sugeriu um choque liberal com medidas para cortar 7% do PIB em gastos federais, e elencou a estabilização de gastos públicos como o grande desafio do governo. O IBGE divulgou a prévia da inflação oficial pelo IPCA 15 do mês de novembro, uma inflação desacelerando para 0,32%, anterior em 0,34%, e também mostrando que a inflação no ano está em 2,58% e 2,77% se considerarmos 12 meses. O Banco Central divulgou ainda o superávit em conta corrente do mês de outubro, 343 milhões de dólares. No ano, mostra um déficit de 3 bilhões de dólares e em 12 meses, déficit de 9,6 bilhões de dólares. O déficit em conta corrente é plenamente coberto pelo investimento direto no país, o que ingressa de investimento no país. Em outubro, ingressaram 8,2 bilhões, no ano acumula 60 bilhões de ingresso de recursos, mostrando o apetite dos investidores estrangeiros, e em 12 meses já ascende a 83,3 bilhões de dólares, representando alguma coisa próxima de 4,1% do PIB brasileiro. No plano político, o fator dominante foi a reforma da Previdência, claro, e o esforço do governo em tentar votar essa reforma até o dia 15 de dezembro, porém os parlamentares estão muito reticentes com relação a isso, relutam em dar votos favoráveis à reforma da Presidente, já que são pouco populares. O governo tem se esmerado em campanha para dizer que isso só atinge os mais, só preserva os mais pobres, e os parlamentares a buscar benesses, inclusive benesses em cargos de ministério e também de segundo escalão. O Banco Central publicou ainda no último dia da semana que o estoque de crédito do mês de outubro cresceu 0,1% para 3 trilhões de reais, e a inadimplência da pessoa física e da pessoa jurídica mantida, respectivamente, em 5,2% e 5,6%. Tivemos ainda a Receita Federal anunciando a arrecadação do mês de outubro, 121 bilhões de reais, e no ano já passamos de 1 trilhão de reais. O mês de outubro trouxe um crescimento real de 14,5%, coisa que é bastante factível em função do aumento da produção industrial e também das vendas do varejo. Falando um pouco do segmento externo, no Reino Unido, Ibrex
Theresa May foi autorizada, a primeira-ministra do Reino Unido, foi autorizada a ampliar a oferta de divórcio da União Europeia, pagando cerca de 40 bilhões de libras por isso, o dobro do que estava sendo previsto pela primeira-ministra. E o secretário do Tesouro do Reino Unido declarou estar preparado para qualquer resultado do Brexit e já separando cerca de 3 bilhões de libras para os preparativos da saída do Reino Unido da União Europeia. Mas também acabou cortando a previsão de crescimento tanto para o ano de 2017 em 1,5%, anteriormente era 2%, e para 2018 com 1,4%. Na Alemanha, também uma situação complicada. A primeira-ministra Angela Merkel não estava conseguindo formar o seu novo gabinete e o Partido Democrático Livre saiu da mesa de negociações, mas deve voltar na próxima semana, segundo o noticiário, mas isso também colocou no radar a possibilidade de novas eleições na Alemanha, com Angela Merkel um pouco mais fraco. Por lá, o PIB da Alemanha no terceiro trimestre cresceu 0,8%, uma taxa anualizada de 2,8%, muito boa alavancagem da economia da Alemanha, e destaque também para o índice de atividade industrial em alta no mês de novembro para 62,5 pontos. Na zona do euro, o índice de atividade industrial subiu para 60 pontos, também no maior patamar dos últimos tempos. E falando um pouco dos Estados Unidos, Donald Trump prometeu aos contribuintes o presente de Natal da redução da carga tributária, mas a interpretação do noticiário internacional é que isso pode demorar mais um pouco. Trump colocou ainda, durante a semana, a Coreia como patrocinadora do terrorismo, novamente deu esse título a ela e aplicou novas sanções ao país. Por lá tivemos o índice de indicadores antecedentes do mês de outubro, que subiu 1,2%, acima do previsto. Atividade nacional, o índice de atividade nacional do Fed de Chicago, que subiu para 0,65 pontos. As encomendas de bens duráveis, que caíram, essas sim em queda, 1,2% no mês de outubro. E a confiança do consumidor da Universidade de Michigan, que declinou em novembro para 98,5 pontos. Mas a previsão era que ficasse em 98 pontos. O mais importante também da semana foi a divulgação da ata da última reunião do Fed, que manteve a taxa de juros estabilizada. Não trouxe nenhuma grande novidade, mas em compensação deixou praticamente certo que vamos ter uma elevação da taxa de juros na reunião de dezembro, a última do ano de 2017, seguida, no nosso entender, de pelo menos mais 3 novas elevações ao longo do ano de 2018. Resumindo a semana, por aqui, faltando cerca de 10 minutos para o encerramento do pregão na Bovespa, B3, a semana mostrava uma elevação do índice de 0,99% em 74.162 pontos, mas no último dia da semana uma queda de 0,43%, seguindo, perdoem a piada, as liquidações da Black Friday, já que todos os mercados subiram nessa sexta-feira. O Dow Jones encerrou a semana com alta de 0,86%, Nasdaq com alta de 1,59%, novo recorde histórico, e o dólar encerrou a semana em queda de 0,98%, moeda americana cotada a R$ 3,23. Falando de perspectivas, a semana que está começando não traz grandes alterações nas nossas previsões. Aparentemente, os gestores de recursos estão um pouco mais crédulos com relação à possibilidade de se conseguir ainda votar a reforma da Previdência em 2017, mas não sabemos exatamente qual será essa reforma. Seria muito bom que ficasse naqueles 60% que Henrique Meirelles tem dito em relação ao texto original e, principalmente, que houvesse maior equidade entre o setor público e o setor privado. Mas, como tudo tem o seu outro lado, a grande preocupação com relação às contas públicas e a capacidade do governo de cortar gastos e, com isso, limitar o crescimento da dívida pública brasileira, muito elevado, representando já 75% do PIB brasileiro.
Precisamos, ao longo do próximo período, realmente sentir se o governo conseguirá emplacar essa reforma da Previdência e, principalmente, no que eu falei da equidade entre o setor público e o setor privado. Vai também ocorrer uma capacidade de agrupar os políticos, essa capacidade tem sido fraca perante o governo, e também de colocar a sociedade nesse mesmo nível, acreditando que a reforma é benéfica para os mais pobres. No âmbito externo, no que tange à área econômica, não temos dúvidas em afirmar que a situação tende a melhorar para os diferentes países e isso, claro, acaba impulsionando os emergentes e até o desorganizado Brasil. Isso mesmo considerando um lado político complicado na Alemanha, que pode descomplicar ao longo da próxima semana, os problemas do Brexit também mais suavizados e a imprevisibilidade do presidente Trump. Isso posto, ficamos com risco somente geopolítico dos países como a Coreia do Norte, o Irã, a Síria, a Arábia Saudita, que podem agregar volatilidade no dia a dia dos mercados de risco, mas até isso parece um pouco suavizado, apesar do ataque terrorista acontecido hoje na parte da tarde, com muitos feridos e mortos. Juntando tudo isso, somos da opinião que o mercado local, a B3, tem espaço para seguir em recuperação, tentando recuperar o patamar dos 75.100 pontos para galgar novos objetivos em 76.000 e 77.000 pontos, ainda bastante longe do recorde obtido no ano de 2017, acima dos 78.000 pontos. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana e retomamos na próxima segunda-feira bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá.